A dor da morte do Bautista Vidal é grande. Mas não devemos prantear a sua morte sem falar de seu pensamento e do ostracismo que ele sofreu por todos os últimos governos. Um cientista como Bautista Vidal estava destinado ao poder, mas não o poder das galas, dos penachos e do hedonismo, e sim o poder para revolucionar a sociedade. Energia é poder. E se a política energética está errada, tudo mais vai por água abaixo. A essência do pensamento de Bautista Vidal consistiu em mostrar a nossa contradição insana. Somos uma agricultura fértil, somos uma exuberância energética, tanto do ponto de vista mineral quanto do ponto de vista vegetal. Temos todos os recursos naturais para tornar o país soberano, solidário, justo e socialista. Somos a terra do sol e a abundância da água doce. No entanto, vivemos a sociabilidade miserável, com fome e humilhação. Talvez a fome tenha sido trazida pelo inglês. A fome tenha trazida pelo inglês. Foi o inglês que trouxe a fome. A fome só começa quando vem do inglês. Todos os nossos recursos vão engrossar o bolso do capitalismo internacional. É desta contradição que se origina a loucura da sociedade brasileira. Não basta sol, não basta água, também não é suficiente terra agricultável. O que determina e decide tudo isto são as relações de trabalho e da propriedade. É o regime social o elemento determinante. A energia é uma coisa crucial do processo civilizatório. Sem energia nada é possível, não é possível nenhuma transformação, nenhum movimento. Não é possível indústria, agricultura, transporte, comunicação, alimento, nada é possível sem energia. Sem energia não existe agricultura, não existe indústria, não existe transporte, nem vida. Energia é algo preliminar que movimenta o mundo e todas as atividades do cosmos dependem dessa questão energética. As nações, os povos e as civilizações dependem fundamentalmente da energia. Nada se move ou se transforma no universo sem energia. Não é possível nenhuma atividade, nem é possível o equilíbrio do cosmos ou do átomo, nem a vida sem energia. Não há indústria, não há agricultura, não há transporte, não há comunicação, não há forças armadas. Nada disso é possível sem energia. Energia é o grande dínamo do processo civilizatório, da estabilidade do cosmos e do átomo. E ponto final, sem dizer mais nada. Entretanto, a energia não é um fato assim considerado
pelas nossas estruturas institucionais. Não é pelo Congresso Nacional, não é pelo Executivo, não é pelos professores universitários, não é pelos dirigentes do país, por uma brutal deformação cultural. Mas por que essa questão é desvinculada da cultura política geral? Deformando os pensamentos, né? Deformando uma coisa que é absolutamente crucial no processo civilizatório, e deformando ainda mais o papel fundamental que o Brasil vai ter a partir desta profunda crise nesse processo de civilização da humanidade. Todas as formas energéticas usadas pelo homem em todos os tempos, agora em qualquer futuro que se queira, todas têm uma única origem, com 3 exceções apenas, que é o Sol, que é um reator natural de fusão nuclear, que é a única forma que pode tirar o mundo do desespero. A biomassa é uma forma nobre daquilo que movimenta o mundo, que é a energia. Nós falamos do sangue, que é o petróleo, mas o petróleo é uma forma fóssil que levou centenas de milhões de anos para se formar. Agora, de onde vem o petróleo? Vem dos seres vivos, das plantas microscópicas, dos animais que, comendo as plantas, se formaram. Então, a origem de tudo é o Sol, a energia do Sol, esse fogo sagrado, essa coisa divina que é o Sol. Essa energia, ao chegar, ela é captada pelas plantas. E aí nós temos, nesse paraíso tropical, veja que coisa maravilhosa esta folha daqui. Nós estamos em Petrópolis, esse paraíso vegetal. Quanto maior a superfície, maior a captação de energia. Então, essa superfície capta o CO2 do ar, o anidrido carbônico e a água, e é um casamento que dá os açúcares, os óleos vegetais, a celulose, tudo isso é energia armazenada, que essa energia é a que, ao longo de 800 milhões de anos, forma depois o petróleo, o carvão mineral, o gás, mas leva 800 milhões de anos. O girassol, eu planto a semente de girassol, 2 meses depois eu tenho as sementes, esmago, tem um óleo, coloco esse óleo no motor ciclo diesel, trabalha com maior potência e limpo do que o óleo do petróleo. O girassol leva 2 meses, a cana-de-açúcar leva 18 meses. O petróleo propriamente dito, para se transformar em hidrocarbonetos, leva 400, 600 milhões de anos. Essa é a diferença. A cana-de-açúcar é plantada, a mandioca é plantada, o girassol é plantado. É da planta que se extrai a energia vegetal, o autocombustível. A novidade é plantar energia e comida na terra. Plantar energia e, ao mesmo tempo, comida na terra. Álcool no automóvel, coloca álcool para o avião andar e, ao mesmo tempo, você faz da cana-de-açúcar a garapa. Ninguém até hoje comeu um bolinho de carvão mineral. Não há ninguém que tenha comido um croquete de petróleo, nem um bolinho de carvão mineral. Mas a gente pode comer um bolinho delicioso de mandioca e, ao mesmo tempo, a mandioca é um combustível. Então, por que nós não usamos nossa inteligência e usamos essa energia como dividendo das plantas? As plantas nascem, crescem, cortam e voltam a nascer. Nós podemos viver de dividendo, não viver do capital acumulado, porque o capital se acaba e acaba com tudo.
é a situação das nações ditas hegemônicas do primeiro mundo, que estão dependentes, porque não tem sol abundante, desse capital que está acabando. Elas são arruinadas, elas não têm futuro, quando o futuro está quem tem sol. No continente brasileiro, nós somos um continente, incide por dia uma quantidade de energia equivalente a 350 mil Itaipus trabalhando 24 horas. Então, nós somos o grande paraíso energético do planeta, porque somos o maior continente tropical do planeta. Quer dizer, e nós com o continente na mão, um continente que tem o sol, esse fogo sagrado da vida, pô, não é possível, né? Na verdade... É o fogo sagrado da vida, né? A reconquista do paraíso! Biomassa, bios, vida, massa, planta, água, terra. A planta que armazena a energia captada pelas plantas neste farturão de terra que é esse Brasil de muitos Brasis. América do Sol! América do Sul! Fogo sagrado! O Sol é o fogo sagrado! É o fogo sagrado! Origem da vida, origem da história, origem do poder. Todas as formas energéticas usadas pelo homem vêm do Sol, não é? Inclusive todas as fósseis, né? Todas as fósseis. A energia eólica, a energia hidráulica, a energia biomassa, né, que é a coisa mais fantástica que se pode imaginar, que é a captação da energia solar pela fotossíntese da planta, que capta essa energia numa reação química endotérmica com captação de energia, e os ingredientes é o CO2 do ar e a água. Os dois se juntam e formam os hidratos de carbono, que são os açúcares, os amidos, os óleos vegetais e a celulose. É daí que nós tiramos todas as formas energéticas capazes de substituir todos os derivados do petróleo e do carvão, inclusive produzindo energia elétrica em grande quantidade, limpa e eterna. Há uma reação química de captação do CO2 e da água que vem das raízes, e aí essa reação química faz-se com absorção de energia. A energia solar se armazena aqui dentro. Na hora que eu pegar um pedaço de madeira e com fósforo elevar a temperatura, ela queima. Por que queima? Porque a energia solar armazenada na madeira, na planta, é devolvida. A energia do álcool que explode dentro do motor e permite a roda do automóvel girar, é energia solar armazenada no açúcar que depois se transforma em álcool e que permite a movimentação não só dos carros, como dos tratores, dos aviões, que permite as máquinas, que permite o poder e a felicidade. Evidentemente, como nós somos um país-continente, nós não somos um país, nós somos um continente, né? Com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, com muita água, não temos desertos, não temos grandes geleiras, todo o nosso território é agricultável, é florestável, é grande produtor de energia, nós podemos abastecer o mundo para sempre. Que energia é o sangue que movimenta o mundo. É claro que este gigante, né, com toda essa riqueza, os interesses externos, através de uma classe dirigente perversa, querem esfacelar, querem destruir, querem desagregar, porque esta força que essa unidade nos dá, essas dimensões dos trópicos, precisa ser destruída para, em cima disso, do nosso enfraquecimento,
provocar a matança do nosso povo, como está sendo feito nas crianças nas grandes cidades, como está sendo feito no útero das mães, como está sendo feito nesses falsos projetos de controle da natalidade. Ora, meu Deus, nós somos um continente vazio. O sol, a energia do sol, isso não veio trazido com as caravelas de Cabral. O sol e a água dos trópicos estavam aqui antes da vida do barco, do colonialismo. 1945, o nascimento do neocapitalismo. A configuração do capital monopolista. Segunda Guerra Mundial. Fala mais alto. Bretton Woods instituiu o dólar, jogou a bomba atômica em Hiroshima e nasceu a televisão. Dólar, moeda falsa? Mas é evidente, é mais de 99% falsa. Você tem uma riqueza, a riqueza dual que é riqueza. O papel pintado não é riqueza. Então você não precisa nem emitir, você precisa ter a coragem de enfrentar esses gangsters internacionais que manipulam a emissão de moeda falsa e criar a nossa própria riqueza, que é fundamentada nos bens reais. Digital, é o digital. É o digital, de segundos de digitação, de uma máfia internacional e que passa a comprar as almas, comprar as pessoas, e tudo que é concreto, que é real, que dá comida, que dá riqueza, que dá transporte, não vale nada. A maior potência energética do planeta, e praticamente única, que tem condições de resolver definitivamente a questão do petróleo, né, está caminhando para a ruína. Nós devemos o que não podemos pagar. Nós temos metade da população abaixo da miséria. Coisas absurdas, né, estão acontecendo com a nossa vida, né, fruto de um processo político espúrio, né, fruto de uma tirania financeira de dinheiro falso que inviabiliza a nossa vida, que inviabiliza a estrutura produtiva. O dólar é essa moeda falsa que sem lastro se mantém, que é a única moeda que compra petróleo. E por isso ele se mantém, uma moeda falsa que se mantém porque ele compra petróleo. Nós estamos vivendo um mundo feio, hein? Um mundo inviável, um mundo perverso, quando as soluções são maravilhosas e elas vêm das regiões tropicais e nós somos o grande continente tropical do planeta Terra. Por que os norte-americanos invadiram o Iraque? Porque eles não têm petróleo, eles precisam tomar o petróleo dos outros para sobreviver. Então, a nossa Amazônia corre, não só a nossa Amazônia, como todo o trópico, né? O trópico úmido em geral, o trópico corre grandes riscos, né? Então, a alternativa de nós abastecermos o mundo para sempre é uma alternativa que evita o processo bélico invasor. Nós corremos riscos de eles vir aqui e tomarem da gente essa base de uma natureza prodigiosa que resolve o problema energético do mundo. Nós temos todas as características de aproveitar a grande fonte de energia que é o Sol. Quer dizer, o continente tropical é a parte do planeta que mais recebe Sol. Mas isso não basta, tem que ter água em grande quantidade. E o Brasil tem água em grande quantidade. Então tem as duas características máximas. Agora, além disso, é um continente com uma população gigantesca, né? Que podia transformar tudo isso em riqueza, em benefício do povo brasileiro em primeiro lugar. Tá certo? É uma condição que o brasileiro não pode ignorar, porque não foi uma condição nem trabalhada pelo povo brasileiro, foi uma condição cósmica. Dada. Né? Dada. Grátis. Grátis. Ninguém pediu. Ninguém pediu. Ninguém pediu essa zorra. Impressionante, né?
pior coisa que podia acontecer com o Brasil, isso foi dito de uma maneira espontânea pelo Marcelo Guimarães de Melo, que é um dos melhores homens que nós tivemos, né? Sim. O Marcelo disse, o grande desastre que pode ocorrer com o Brasil é descobrir petróleo. Descobriu, e pode ser a causa da nossa miséria, né? Porque se nós não vinculamos o petróleo, ele é finito e acaba, né? É quando nós temos uma forma muito superior de energia, que é eterna, renovável e custa muito menos, né? Muito mais baixo o seu custo e permite uma civilização permanente. Então, a pior coisa que pode nos acontecer é nos dirigirmos sobre o petróleo. Como todo mundo hegemônico hoje depende. O Brasil tem uma condição excepcional, que é a sua vinculação com o Sol, que é eterno, tá certo? Limpo, tá certo? E produz... o único problema que o Sol provoca é que ele produz energia eletromagnética de difícil complexidade, difícil trabalho. Mas a natureza, através da fotossíntese, cuidou disso. Permite, de uma maneira muito fácil, transformar essa energia não renovável em energia renovável. Então, essa é uma condição, quer dizer, que o trópico adicionou a essa coincidência astral a nosso favor, não é? Então, aí tem que entrar a inteligência do homem. E a inteligência do homem ainda não entrou. Será que vai entrar? Porque isso é a nossa desgraça, né? Porque a energia norteia o mundo, não é? Se a gente ficar com a energia do passado... É um desastre, né? É um desastre. O pré-sal é a energia do passado. É a energia do passado. Então, eu não esperava que esse desastre viesse a ocorrer no Brasil. Quer dizer, o único caminho inteligente para utilizar a nosso favor essa grande quantidade de petróleo que é o pré-sal, é vender esse petróleo para quem precisa e usar esse dinheiro na construção de uma grande estrutura renovável e sem prazo de final. Porque o petróleo acaba, né? Esse conhecimento de causa do que nós somos, do que nós podemos representar para o futuro da humanidade, é essencial o brasileiro entender, porque ele aí vai se capacitar para usar esse benefício austral em benefício do brasileiro e da humanidade, né? As civilizações não sobrevivem se você não tiver uma energia que substitui o petróleo. Nós somos a solução do petróleo, não há dúvida. Não, nós somos a solução da humanidade. Exatamente, né? Então, isso não é ufanismo, não é o messianismo. Não, delirante. Nada. Isso aí é a ciência e a natureza, né? É o fato da natureza, da ciência. Nada, não é um negócio inventado. É um negócio natural, né? Cósmico, né? O Sol pode vir a ser contra nós. Pode, se, por exemplo, nós ignorarmos o Sol e utilizarmos essa energia do pré-sal, nós estamos nos comprometendo com algo que nós não temos e vai ser muito difícil adquirir, que é o petróleo. O petróleo. Quer dizer, na hora que você utiliza o petróleo, você se prende a ele e não há como sair. Já a forma renovável, você pode obter toda a que você quiser a partir do Sol, não é? Não é por acaso que nós somos a única nação do mundo que criou um programa energético que substitui o petróleo, que é o programa do álcool. Nenhuma outra nação conseguiu isso. É verdade. Agora, isso deu ao Brasil uma condição singular. É o único país do mundo que tem um programa energético que substituiu o petróleo. E um programa muito mais barato, tá certo? Se você pegar esse petróleo do pré-sal e vender para aquelas nações que necessitam, o mercado existe, você vai ter condições de resolver o nosso e o problema de todos os países do mundo. Você vai colocar como forma energética predominante uma forma renovável, e não uma forma não renovável que acaba, né? Nós temos que ajudar os outros, porque se todo mundo depender totalmente do petróleo,
O petróleo é absoluto, não é? E você tem que vender essa porcaria, né? Para poder ter recursos e aplicar na biomassa, né? Eu me capacitei a conhecer a natureza. E só descobri essa natureza brasileira porque sou físico, senão não descobria, né? Tá certo? E claro, à medida que ia aplicando, ia demonstrando ao mundo que nós éramos a única nação capaz de resolver o problema. O pré-sal, paradoxalmente, foi feito pelos geofísicos formados pelo Bautista da Bahia. Eu fiz, exato. É ou não é, Bautista? É verdade. Os primeiros geofísicos da Bahia, não sei quanto foram, 75 ou 105, foram formados pelo mestre, que dava aula de termodinâmica. Exato. Então esse pré-sal de hoje só foi descoberto pelos baianos, né? Pelos baianos. Tem corrente da didática do Dr. Bautista. Entendeu? Tem também isso. Então, esse ufanismo em torno do pré-sal tem que fazer um reconhecimento, porque foi ele, Dr. Bautista, que deu aula para esses meninos fazerem a prospecção profunda nas águas marítimas. A questão de sair do petróleo não só nos dá riqueza, que é fundamental no mundo, como abre os horizontes para uma coisa nova, né? Ou elimina o fóssil, ou elimina a humanidade. Interesses fósseis. Não renováveis e sujos, né? Veja que duas palavras terríveis. Não renovável e sujo, né? Essa perspectiva que o pré-sal oferece, de você abandonar as formas que você tem tido êxito, entrar numa forma petróleo definitiva, vai dificultar sair. Quanto mais você penetrar nele, mais difícil será sair. E aí as coisas se tornam realmente complicadas. E as pressões das nações ricas vão dificultar ainda mais. Então, aquilo que você podia ser a solução para todo mundo, você termina não sendo. Quer dizer, é uma armadilha esse pré-sal. É uma armadilha. É uma armadilha. Agora, todas as pessoas de inteligência que nós tivemos no setor, nós tivemos o Marcelo Guimarães, foi uma figura já falecida, mas excepcional. O Marcelo era geólogo, é um homem que identificou logo a forma energética renovável, né? Se dedicou a ela, investiu no campo, ele viu que o campo era a maneira de ter acesso a essa energia renovável. Vai produzir o insumo mais cobiçado pela humanidade usando dois recursos abundantes e estratégicos, lá, Gilberto, o Alfa, que é a terra abandonada e o eixo luminoso. Eles vão criar emprego na área rural toda. Aí, ó, aí o álcool. E vai direto para o carro. É o álcool de alambique. Álcool de alambique. E tem pelo menos uns 5 a 10% mais rendimento do que o álcool de poço. Porque ele não é um etanol puro, ele tem outros álcools, propanol, butanol, isopropanol, que tem poder calorífico mais alto. Esse álcool ele vai dar esse rendimento um pouquinho maior
porque exatamente é o autodesenvolvimento. E a concepção do autodesenvolvimento, o que é isso? O primeiro item do autodesenvolvimento é o homem. E o homem, a terra, o sol, o trabalho, você supre toda a necessidade de energia, de alimento, e toda a produção de adubo orgânico para produzir esse alimento é feita aqui numa unidadezinha igual a essa. Usando o homem e a terra, tem tudo. Com o fim do petróleo, que está ocorrendo já, não há alternativa. O que é que vai substituir o petróleo? Algo que seja, no mínimo, da mesma dimensão das energias atuais. O que é isso? É o Sol. O Sol tem uma capacidade fantástica. E, como eu digo, de uma maneira generosa, né? Porque essa energia se forma no Sol de modo gratuito. Quer dizer, o homem não tem nenhuma intervenção no processo de fusão nuclear que ocorre no Sol naquelas temperaturas. Isso só ocorre no núcleo das estrelas. E a única estrela no nosso sistema planetário é o Sol. Olha, o Bautista é a própria energia. Eu brinco o seguinte, enquanto o Bautista é o Sol, eu sou um pequeno representante da Terra. Eu acho que o Bautista é um divisor d'águas. Eu acho que o Bautista, o Brasil precisa de hoje de alguém com a energia do Bautista Vidal. Essa energia que muda tudo, que transforma. Essa energia que hoje é uma virada do milênio. A verdadeira virada do milênio. É o ocaso da energia fóssil e o renascer da energia da biomassa, renovável, limpa, descentralizada, criadora de emprego, essa energia que ocupa o território, essa energia da soberania nacional. Ninguém pode falar melhor sobre isso do que o Bautista Vidal. Você acha que o pré-sal vai acabar com a antítese entre cidade e campo? Claro, claro que não. Claro que não. Claro que não. Não vai acabar com a antítese entre a cidade e o campo, que é a grande contradição nossa. Você acha que o pré-sal vai criar quantos empregos? É. Não, vai diminuir, não é? Vai diminuir substancialmente. Porque... E outra coisa, o campo vai continuar mandando gente deserdada para a cidade. O sol não é paulista, né? Não é paulista. E é muito maior no resto do Brasil que em São Paulo. São Paulo é uma região carente do Brasil, porque não é uma região tropical como é as regiões tropicais. Regiões tropicais com água têm muito mais riqueza do que a região de São Paulo. São Paulo é fruto do seu passado, uma época em que esses aspectos que acabamos de destacar não eram fundamentais. Havia muito petróleo, não havia o equacionamento do petróleo versus álcool. Hoje há. Hoje é decisivo você tomar um caminho certo. Hoje você não pode se equivocar, porque o caminho já está definido pela natureza, pelos astros, né? Você não vai mexer no Sol. Ninguém é capaz de mexer no Sol. Somos as pessoas que viram o Sol. Viram o Sol, Marcelo, você, todas essas pessoas viveram essa condição tropical, que o mundo não tinha conhecimento. O mundo ignorava, pelo fato do Brasil não ser uma grande potência, que essa virtude nós temos. E ela pode ser aproveitada. O mundo colonialista demonizou. Demonizou. Não há vida inteligente no trópico. O calor atrapalha a inteligência. É um processo violento, né? Discriminador, né?
Exatamente pelo ser uma coisa extremamente vantajosa. Né? Extremamente vantajosa. O exemplo disso é que a escola de biomassa é um resultado desta identificação. São pessoas que começaram a aprofundar a questão, começaram a dominar e demonstrar para o mundo que é por aí que está a solução energética do mundo, através do Sol. Não tem alternativa, é uma coisa inexorável, né? Apostar no pré-sal é, de certa forma, negar a ciência. É, negar a ciência. A verdadeira ciência. Negar a ciência. É. Agora, isso tem que entrar como uma coisa consciente e conhecida no povo brasileiro. O povo brasileiro precisa acreditar nisso. Para isso é muito fácil, é só olhar a realidade. Mas isso não é suficientemente estudado como deveria ser. E o governo não ajuda, o governo podia ajudar de uma maneira fantástica, né? Promovendo escolas que fossem aprofundando essas ideias para colocar na alma do povo brasileiro qual é a sua realidade, onde é que está o seu futuro. O futuro é óbvio, né? Nós somos a única solução e essa solução é devido às condições naturais do Brasil. E já está no hino, o sol do novo mundo. Já está no hino, doutor Valdir. É só que esse novo mundo é muito mais novo do que a gente pensa, né? Esse mundo que nós temos aí tem muito de petróleo. Esse petróleo tem que ser limpado, tem que ser afastado e entrar numa forma permanente que é eterno, né? O Bautista fez uma interpretação, ele deu um fundamento científico à nossa civilização, à nossa sociedade, mostrando, inclusive, duas coisas. Ali na carta, duas coisas. Primeiro, somos uma sociedade miseráveis e, ao mesmo tempo, somos uma sociedade da fartura, da potência. Temos todas as condições para superar esse estágio e sermos a região mais rica do planeta. Claro. Porque vamos dominar a questão mais estratégica, que é a energia. Seria não a Bolsa Família, a Bolsa do Sol, né? Bolsa do Sol é muito mais forte, né? É muito mais forte. Hein, doutor Bautista, a Bolsa, olha que beleza, hein? Porque o que nos favoreceu muito, que como nós estamos vinculados à verdade, aos fatos, os fatos têm falado a nosso favor. O fato de sermos a única nação do mundo que tem um programa de gestão do petróleo não é um fato trivial, é um fato. Existem muitas outras nações ricas, poderosas e que nunca vão chegar lá. Eu já digo, nunca vão chegar. Não chegaram nem não vão chegar. Só que tem o seguinte, as nações que não têm o sol têm arma. Então, e tem inveja do sol também. Mas não vai ser trivial você, através das armas, mudar o contexto cósmico, porque a nossa condição é uma condição cósmica. O Sol está aí e ninguém vai tirar daí. Ele vai iluminar mesmo, é o continente brasileiro. Mas ele não vai iluminar o continente brasileiro sem o povo. Ah, bom. Sem o povo. Aí você tem que montar uma ditadura. Você tem que dar ao dinheiro um poder tal que ignore o povo e faça uma realidade diferente do que a realidade oferece. Né? Por isso que essa junção, essa simbiose entre povo e natureza hoje é a palavra de ordem fundamental da política. Não há dúvida, não há dúvida. Ignorar a realidade é uma coisa criminosa, sob todos os aspectos. Coisa criminosa. Que você não consiga conhecer é uma coisa. Agora, não queira conhecer é uma coisa muito mais grave. Infelizmente, o Marcelo Guimarães havia morrido quando surgiu o pré-sal. Mas eu tenho por mim que ele estaria contra o pré-sal. Eu tenho ganas de perguntar, mesmo sabendo que ele está morto, Marcelo, o que você acha do pré-sal? Essa pergunta se justifica porque ele dizia que a descoberta de um poço de petróleo iria
afastar o Brasil de sua condição natural, geográfica, que era o álcool combustível. De modo que o pré-sal estaria na contramão da ciência e representaria um perigo ecológico, ao risco de acidentes no fundo do mar. Iemanjá mandou avisar: deixa o petróleo lá no fundo do mar. Iemanjá mandou avisar: deixa o petróleo lá no fundo do mar. O lançamento de CO2 é o que provoca a devastação ecológica do planeta. Tufões, secas, inundações, chuva ácida, aquecimento do clima. O combustível poluidor provoca o derretimento das geleiras polares, fator responsável por elevar o nível dos oceanos, com o risco das cidades litorâneas serem inundadas e submergidas. Nenhuma tecnologia é capaz de deter esses acidentes. Vários exemplos já foram demonstrados. Aqui recentemente com a Chevron, no Rio de Janeiro. Sem falar no Golfo do México, que teve problema, o vazamento do petróleo no fundo do mar. Então, é um problema ecológico e um problema de negar a verdadeira vocação geográfica do Brasil para a energia vegetal. Marcelo seguramente iria criticar o pré-sal. E com razão. Bautista Vidal não disse que o petróleo estava esgotando o mundo? E aí como que fica com a descoberta do pré-sal no fundo do mar brasileiro, uma quantidade do tamanho de uma Arábia Saudita? Eu perguntei isso pro Bautista Vidal. Só que tem que fazer um reparo aí. Quanto à quantidade. Se muito ou pouco petróleo descoberto no fundo do mar com o pré-sal, isso não importa se é descoberto no poço ou no fundo do mar. O decisivo é que o petróleo é uma energia finita. Essa euforia em torno do pré-sal é uma mistificação. A base energética do mundo é que mantém o processo civilizatório em marcha, né? Na hora que falta energia, há um colapso civilizatório, há um afundamento do avanço das nações. E essa é a situação que hoje está levando o mundo à guerra. O capitalismo devasta a natureza, o capitalismo é antiecológico. Mas é preciso ponderar que o socialismo não pode ser edificado a não ser com energia vegetal. Uma civilização ecológica tem de ser uma civilização da fotossíntese, em harmonia com a natureza. O que importa é o objetivo da tecnologia. Aonde ela é feita? Com que ela é feita? Qual é o propósito? Quem é que aplica essa tecnologia? Então, essa conversa que nós estamos vivendo numa era tecnológica excepcional, isso é uma mistificação. Não existe homem sem técnica. Não existe nenhum período da história da humanidade que não haja tecnologia. A tecnologia da mandioca, feita pelos índios. A tecnologia da carne seca, feita pelos nordestinos. O sol é do
povo. Ninguém é dono do sol. Nenhum capitalista é dono do sol. A Microsoft é dona do sol, Jorge Soros. Mas o sol é do povo. Nós fomos abençoados por essa direção cósmica. O sol batendo no trópico, com água doce. Isso é o que o Bautista enfatiza o tempo todo. Só que o dólar encobre o sol. O imperialismo não deixa a gente ver o sol. O dólar te obscurece. Você não consegue ver a fonte da riqueza, que é a terra, o sol e o trabalho. Não é capital, tecnologia, que a gente vai ter que pedir para o japonês, entendeu? Não é isso, essa é uma visão equivocada, colonialista, do processo de desenvolvimento. E o Bautista rompeu com isso. E com detalhe, rompeu com isso sendo pós-graduando em energia nuclear. Ele foi em Stanford estudar energia nuclear, ou seja, a busca da energia através do átomo. Então ele percebeu a contradição. Pô, eu estou aqui na Bahia, pô, esse sol batendo, incidindo sobre a minha cabeça, e eu estudando energia nuclear, que é um recurso para quê? Para país que não tem sol. Então essa foi a grande jogada do Bautista. A grande. A direção cósmica do Sol. Em 8 minutos e 30 segundos, o Sol vem com a velocidade, bate aqui. E não há ninguém que consiga botar esse Sol daqui de Brasília em Wall Street. Não existe nenhuma tecnologia capaz de tirar o Sol de Brasília e colocá-lo em Tóquio. Então nós fomos abençoados com essa direção cósmica do Sol. E isso nós temos que usar no processo civilizatório. É isso que a escola da biomassa falava. É isso o objeto de todos os textos, todas as entrevistas e de todos os livros do Bautista Vidal. Sol, 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 sol. Socialismo, ó. Socialismo. Isso, socialismo. Socialismo. Isso, socialismo. De novo. Socialismo. 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 Isso, socialismo. Socialismo. Tudo isso está consubstanciado numa nação muito poderosa que nós não vamos deixar ser trucidada, massacrada por homens traidores que não respeitam seus próprios filhos e nos entrega a sanha do poder e da destruição internacional. Quem dirige o Brasil são 3 agentes, 3 empregados desse sistema da moeda falsa, que tem como entidade coordenadora o FMI e tem como instrumentos de poder o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio. Entregaram o Brasil, entregaram os patrimônios básicos, entregaram a Vale do Doce, entregaram a Uzi Minas, entregaram a Embraer, a Embratel. Quer dizer, esse bando que está aí é um bando de delinquentes. Eles são entreguistas, eles são mentes colonizadas que não acreditam no Brasil. Então eles integram tudo o estrangeiro. É claro que isso compromete de uma maneira irremediável a vida dos brasileiros e o futuro da juventude, dos nossos filhos. Nós estamos
entregando o futuro de nossos filhos a grupos externos que não têm nenhum compromisso com o país. Brava gente brasileira, onde vai que você vir, vou ficar a pátria livre ao morrer pelo Brasil. Vou ficar a pátria livre ao morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos puxavam da perfídia do Brasil e houve mão mais poderosa, é só poder, é do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade do horizonte do Brasil. Nova gente brasileira, onde vai ter você vir, vou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Vou ficar a pátria livre a morrer pelo Brasil. Vou ficar a pátria livre a morrer pelo Brasil. Brava gente brasileira, onde vai ter você vir, vou ficar a pátria livre ao morrer pelo Brasil. Vou ficar a pátria livre ao morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos puxavam da perfídia do Brasil e houve mão mais poderosa, é só poder, é do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade do horizonte do Brasil. Nova gente brasileira, onde vai ter você vir, vou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Vou ficar a pátria livre a morrer pelo Brasil. Vou ficar a pátria livre a morrer pelo Brasil.